Olá, tudo bem? Eu sou Guilherme Romano, eu sou filósofo, professor de filosofia e meditação, e hoje eu quero falar com você sobre propósito. É uma palavra que a gente tem ouvido muito nesses dias em que cursos, vídeos e tantas informações sobre como se gerenciar e como se conduzir nesse nosso mundo cada vez mais complexo têm nos chegado de diferentes maneiras. Mas afinal de contas, o que é propósito? Começar um curso que tenta ressignificar o caminho e a vida de quem trabalha com o corpo, de quem trabalha com a saúde. Como é que a gente faz a ligação entre essas ideias abstratas da filosofia, como propósito, sentido de viver, e a nossa profissão, no caso de vocês, como profissionais de educação física? Vamos voltar uns 2.400 anos no tempo e pedir ajuda do tio Ari. Sabe quem é? É o Aristóteles. O Aristóteles vai dizer para nós que a busca da felicidade é o sentido e o propósito da vida humana. E, na verdade, é o único objetivo e finalidade da nossa existência. Então, vamos tentar entender hoje, nesse nosso mundo pós e durante a pandemia e todos esses conflitos e essa aceleração da transmissão de informações, como é que a gente entende o que é felicidade e o que é propósito? O que é essa gasolina interna que nos move, que nos dá vontade de acordar todos os dias, que nos dá vontade de trabalhar, de conviver uns com os outros? Então, o que eu quero com você agora, nesse primeiro momento, é entender de onde é que a gente tira o combustível, essa gasolina interna, esses estímulos, para que a gente possa conduzir as nossas vidas em meio à complexidade na qual a gente vive e obter satisfação, riqueza, entendimento, lucidez dessas coisas. Vamos usar dessa frase do Aristóteles para começar entendendo o que é, por exemplo, felicidade. Bom, e antes da gente explicar felicidade, propósito e tudo mais, eu quero explicar também para você por que é que você vai começar um curso desses com uma aula de filosofia. Afinal de contas, agora todo mundo gosta de dizer filosofia não serve para nada, filosofia trata do que é abstrato, mas filosofia é a mãe das ciências. E uma curiosidade legal para quem faz parte desse curso é que o Platão, um dos pais da filosofia clássica que a gente tem, o grande discípulo do Sócrates, o nome dele não era Platão, Platos, ou Platão era por causa dos ombros largos dele, porque ele conciliava todo o trabalho dele de pensador, filósofo, geômetra, matemático, com o trabalho de um profundo, dedicado e disciplinado atleta. Para ele, trabalhar corpo e mente não eram coisas separadas. Você refina a qualidade da sua experiência nesse mundo, você dá qualidade, beleza, grandeza para a sua experiência nesse mundo, na medida em que você trabalha a musculatura do corpo físico e a musculatura sutil da mente, enriquecendo as suas relações, enriquecendo a qualidade e a profundidade com a qual você lida com o mundo no qual você está inserido. Então, o que é que tem a ver filosofia com o teu trabalho enquanto profissional do esporte, como profissional de educação física? Tudo, porque filosofia é a arte de pensar o pensamento. É entender o que é que você faz no mundo em que você está inserido. Por que é que você pensa como você pensa, por que é que você age como você age. E voltando à história do Aristóteles, o que então é propósito? O trabalho da filosofia é explicar ideias, explicar conceitos, explicar talvez às vezes o óbvio para nós. E nesse sentido, propósito é aquilo que nos dá direcionamento, é aquilo que nos dá motivo de viver, razão de continuar. Para um momento aí e se pergunta, por que é que você faz o que você faz? É só porque alguém te disse para fazer? É só porque você achava legal? Ou porque existe um estímulo, talvez indizível, talvez impronunciável, para você encontrar razão, significado, de todos os dias levantar da tua cama e apesar de todos os desafios, das adversidades, dizer, não, isso aqui é o que eu escolhi para mim, é o que eu quero fazer da minha vida, isso me preenche de sentido. Isso é propósito. E o Aristóteles vai dizer, o maior dos propósitos humanos é encontrar felicidade. Mas essa é uma palavra que está tão desgastada, né? Foi uma palavra que foi prostituída, por assim dizer. Afinal de contas, felicidade agora é confundida com consumo, felicidade agora é confundida com estética, felicidade agora é confundida com prestígio nas redes sociais. Essas coisas têm seus aspectos de felicidade, nós vamos no próximo modo destrinchar os tipos de felicidade para você, mas será que só isso consiste, essa felicidade que dá sentido para a vida? Porque, considera aqui comigo,
Talvez você goste de curtir um churrasco com os amigos no final de semana. Talvez você goste de viajar, de ir para a praia ou ir para o campo. Essas coisas constituem momentos de alegria, certo? Mas será que isso é felicidade? Porque a cerveja que você toma com os teus amigos, ou o passeio no shopping, ou no parque, ou no cinema, eles duram muito pouco, são muito fugazes. Será que essa felicidade imediata, transitória, é a felicidade da qual o Aristóteles está dizendo para nós, que dá sentido para a nossa vida, que nos torna, enquanto humanos, capazes de uma experiência mais profunda e enriquecedora? E calma, eu também não vou ficar aqui fazendo um discurso sobre felicidade, não é aquilo que você pode comprar. Nós vamos explicar bem o que é felicidade e o que é propósito, mas eu quero que você faça esse esforço. Assim como quando você está ensinando alguém a se exercitar, ou quando você está fazendo um exercício novo e no meio desse exercício trabalhar uma musculatura nova é esquisito, é incômodo, é estranho, é chato, e no dia seguinte você está com aquela dor estranha daquele trabalho muscular diferente, trabalhar com filosofia também tem disso. Tem de a gente mexer com certas musculaturas que estão ali meio atrofiadas em nós, e num primeiro momento gera uma certa estranheza, mas com o tempo a gente vai se acostumando a fazer esse trabalho interno, e na medida em que a gente vai fazendo esse trabalho interno, a gente vai criando uma desenvoltura, vai aprendendo a pensar, vai gostando da coisa, e a vida vai ganhando um colorido novo. As nossas relações, o sentido que a gente dá para a felicidade, para propósito, para aquilo que nos move, vai se tornando um negócio diferente, um negócio que vale mais a pena. E o meu convite para você agora, com essa proposta tão enriquecedora, tão transformadora, que é de ressignificar a tua noção do que é ser um profissional da saúde, o que é ser um profissional do esporte, é você dar para si mesmo um espaço para pensar, um espaço para quietude, um espaço para o silêncio. Porque nesse nosso mundo acelerado e louco, que todo mundo quer cobrar de nós opiniões sobre tudo, respostas sobre tudo, é muito importante que você aprenda a silenciar, que você aprenda a olhar para dentro, a tentar se perguntar o tempo todo: por que é que eu faço o que eu faço? Por que é que eu vivo como eu vivo? Que eu falo como eu falo? Por que é que eu cultivo as ideias que eu cultivo? Isso é entender propósito, isso é entender o que te move todos os dias, não só enquanto profissional, mas enquanto ser humano. Vamos começar então destrinchando as ideias e tentando se perguntar, em primeiro lugar, o que é propósito? O que é o combustível que me faz levantar da cama todos os dias? Propósito é a grande meta que você tem na sua vida. Propósito é como se fosse o farol, e você, como por exemplo, um navegador nos mares, encontra naquela luz daquele farol um caminho, uma direção a seguir. Propósito, então, é o seu grande sonho, é aquilo que transforma a sua vida a partir de um sentido delimitado. Propósito é diferente de desejo, porque desejo acontece a partir de um monte de necessidades nossas, a partir de um monte de vontades nossas. Desejo pode ser um desejo ideológico, sei lá, por uma vida melhor, por amigos novos, por justiça social, por um novo emprego, por um lanche gostoso, por um passeio novo. Desejo tem todas essas formas. Desejos podem ser grandes, pequenos, podem ser de curto, longo prazo. Desejos são forças volitivas da nossa consciência. Propósito não. Propósito é algo que nos encaminha, que nos dá rumo, que quando tudo parece perdido, quando tudo parece sem sentido, quando tudo parece esvaziado, eu recorro ao propósito e lembro: bom, eu escolhi ser quem eu sou, quem eu estou sendo agora para mim, porque eu tenho uma grande meta, eu tenho um grande objetivo, eu tenho um grande sonho. Isso é propósito. O propósito, então, ele é maior que os desejos. O propósito é aquilo que te dá foco quando, por exemplo, na construção de um corpo saudável, você tem aquela louca vontade de comer aquele sanduba gigante, você diz: não, meu propósito é ter um corpo saudável, eu não vou ser indulgente com a minha vontade agora. É um exemplo bobo, mas meu propósito é de ser, sei lá, um ser humano legal, um bom professor, um bom amigo, um bom pai, uma boa mãe. Então, não é justo, por exemplo, que eu prejudique o outro. Meu propósito de vida é tornar a vida das pessoas ao meu redor mais rica, mais satisfatória. Então não é justo que eu faça a minha vontade se ela interfere na vontade do outro. Deu para entender? Propósito é maior que desejo. Desejo é uma volição dos nossos sentidos, e a gente vai explicar o que são desejos e os tipos de desejo no próximo módulo.
E o que é felicidade? Felicidade é autorrealização, é dar sentido para a sua vida, é saber quem você é. Tem uma história muito legal das tradições indianas que ajuda a gente a ter um pouco de noção sobre o que é essa construção dessa felicidade profunda, o que é esse processo de saber quem a gente é. E aí vocês me permitam usar das histórias, porque é o seguinte, toda história tem um único personagem principal, é você. Você é cada uma daquelas peças, cada um daqueles personagens, trabalhando sua consciência e conhecendo a si mesmo. Então eu vou contar agora uma história da tradição indiana. Eu gosto muito das tradições da Índia como forma de contemplar a nossa consciência, e aí você deixa o efeito dessa história acontecer em você. Dizem que um deus e um demônio, e aqui a gente entende que os demônios são diferentes da nossa tradição, são só seres movidos por paixão, são os asuras, eles vivem pelo imediatismo dos desejos imediatos, né? Eles vivem para satisfazer as vontades imediatas. E os deuses são seres mais contemplativos, que duram mais, têm mais tempo. Dizem que um deus e um demônio estavam angustiados, tentando entender quem afinal de contas sou eu. Qual é a natureza do meu ser? Quem sou eu afinal de contas? Aí os dois vão até um guru, porque na Índia até os deuses e os demônios vão se consultar com gurus, e perguntam para ele: mestre, qual é a resposta final das coisas? O que é felicidade? O que é propósito? Quem sou eu nesse universo? Qual é o sentido da vida? Aí o mestre, que estava absorto em meditação, abre os olhos, olha para o rei dos deuses e o rei dos demônios e diz para eles: tu és aquilo. Eu sou aquilo o quê? Os dois vão para casa e ficam pensando, e os dois ficam: eu sou aquilo, caramba, o mestre disse que eu sou a resposta para tudo, a minha felicidade se encontra em saber que eu sou o centro do universo. Para o rei dos demônios, que vive pelas próprias paixões, ouvir você é a resposta que você estava procurando, estava bom. Mas para o rei dos deuses aquilo ficou incomodando ele. Tu és aquilo? Aquilo o quê? Aí ele resolve voltar lá no guru e fala assim: escuta, quando o senhor disse eu sou aquilo, você estava falando do meu corpo? Aí o mestre abre os olhos e diz assim: não, tu és aquilo. Aí o cara fica pensando mais um tempo, volta para casa, volta de novo lá no mestre. Bom, se não é meu corpo, a resposta final é minha mente? Não, tu és aquilo. Ele volta para casa, volta para o guru. A resposta final então são os meus sentidos, né? Meu tato, minha visão, meu olfato? Não, tu és aquilo. Meu intelecto então, minha mente não discursiva? Não, tu és aquilo. E ele vai indo e voltando, perguntando para o guru: onde é que está o sentido da vida? Onde é que está o eu real? Onde é que está a felicidade? E nesse processo de ir perguntando e destrinchando, de aprendendo a prestar atenção, de aprendendo a gostar de investigar com profundidade quem ele era, ele vai perguntando: quem sou eu, eu sou o corpo, eu sou a mente, eu sou o intelecto, e o mestre sempre vai dizendo: isto não, tu és aquilo, e quando não há mais resposta, finalmente, ele entende que aquilo que ele estava buscando, felicidade, propósito, sentido, foi se revelando para ele na medida em que ele ia cavando mais fundo, na medida em que ele ia eliminando todos os não-eus e tentando chegar no que é essencial. Gui, eu não entendi nada. Calma, respira fundo. O que eu estou tentando te dizer é que felicidade, propósito e sentido para a vida se dá, assim como na história do rei dos deuses, na construção da busca por sentido. O que Aristóteles diz que felicidade é o que nos move, é que essa sensação de suficiência, não falta mais nada, está tudo bem como está, eu não preciso de mais nada, eu não tenho mais medo de nada, isso constitui felicidade. E é nisso que a gente vai se focar no próximo módulo, para que você comece a entender como é que, a partir de pensamentos e palavras e atitudes mais atentos, mais bem direcionados, você possa construir seu propósito de vida enquanto profissional e enquanto ser humano em torno dessa felicidade que precisa necessariamente incluir você, incluir o outro e incluir a sociedade toda como um todo, não como partes. Essa busca por essa felicidade que dá sentido à vida é a razão dessa aula, nesse curso, que precisa necessariamente fazer você pensar por que é que você faz o que faz, age como age,
pensa como pensa, sente como sente. Até nosso próximo módulo.